programa especial, 2 convidados especiais, o Tiago, meu amigo, e o Bruce, que está participando hoje da nossa gravação, tá? Bom, todo mundo sabe que novembro é o mês do homem, né? Da saúde do homem, e um dos problemas, das doenças, né, que acometem os homens é o câncer de próstata. É isso mesmo. Só que, infelizmente, ainda tem muito preconceito. Eu até estava conversando com o Tiago, conheço 3 pessoas que tiveram, né, estão curados 100%, bonitinho. Aí eles falaram, não me leve a mal, mas eu não gostaria de falar que tive câncer de próstata, né? E acho que, assim, seria bacana até por levantar a bandeira, né, e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que tem cura, que é uma coisa super, assim, normal, entre aspas. Mas, enfim, o Tiago não teve o câncer de próstata, mas o pai dele teve o câncer de próstata. E ele, né, vai poder contar pra gente como foi, até porque tem uma história aí no meio muito interessante que ele vai dividir com a gente. Bom, obrigado você ter aceito novamente, né? Porque é muito importante a gente lembrar os homens nessa época do ano, né? Acima dos 50 anos, fazer o exame do toque. Embora falar o exame do toque, o homem fica de cabelo em pé em pleno 2020, né, Tiago? É importante fazer, né? A prevenção de qualquer doença. E aí, ele vai contar pra gente um pouquinho sobre como foi a descoberta do câncer de próstata do seu pai. Foi através de uma prevenção ou ele já começou a ter sintomas? Não, sintomas não, mas o meu pai ele sempre fez acompanhamento frequente. Então não foi aquela coisa... E num dos exames começou a dar alteração e ele foi seguindo, acompanhando, né? Até chegar um momento que falou, não, vamos investigar mais a fundo isso. E aí, com esse acompanhamento, foram feitos exames mais específicos, tá, para investigar realmente, e foi detectado que ele estava com câncer de próstata, já em estado avançado, e com indicação cirúrgica urgente. Aí ele assustou. Eu acho que todo mundo... aquele choque. Baque, nossa, eu tô com câncer, né? E infelizmente ainda, principalmente as pessoas um pouco de mais idade, tem essa relação de câncer-morte. Sim. Né? Essa geração nova não, sabe que com a prevenção, começo, que tudo se dá um jeito. Agora, a geração da minha, né, mais velha, tem aquela coisa de câncer, morreu. Imagina o seu pai que tem, na época tinha quantos anos? Nossa, agora você me pegou. Mas uns 70 e pouco. Ele tinha uns... Não chegou a 70. Ele tá com 73 hoje. Ele coitado, tá 60 se ele tá assistindo a gente, ele vai ficar bem chateado. Mas ele fazia o exame do toque? Ele fazia todo ano? Sim. E mesmo entre um ano e outro, deu avançado? Deu sim. Que interessante, né? Bom, aí aceitou a doença e vamos lá pro tratamento, né? Como foi? Na verdade, ele não aceitou. Ele entrou em pânico e falou, porque você pensa, câncer, cirurgia, quimioterapia e... Aí deu aquele baque e falou, eu não vou fazer nada. Ah, meu Deus. Como assim você não vai fazer nada, pai? Alguma coisa você precisa fazer, né? E aí eu bati um papo com ele e ele tinha retorno na consulta dentro de 15 dias, para já marcar com o oncologista, para já marcar a cirurgia, e falei, vamos por partes. De agora até a consulta. Quer tentar mudar a sua vida, independente do que você vai fazer depois? Você quer tentar buscar saúde? E ele topou. Olha que bacana, porque a gente sabe que o estilo de vida influencia muito no câncer, né? Sim, muito, bastante. Ele está falando isso, gente, porque ele vai explicar pra gente porque ele entrou com uma mudança alimentar. Sim. Você não é nutricionista? Não. Mas é um estudioso da área. Sim, minha formação é em comunicação social, não tem nada a ver, não sou médico, não sou nutricionista, mas eu amo essa parte de saúde. E desde pequeno eu pesquiso alimentação, pratico artes marciais e por conta disso uma coisa levou a outra. E sempre fui apaixonado por essa área, apesar de nunca ter uma formação acadêmica nessa área. Compensação, você tem assim, ele estava me contando, ele lê tudo, ele vai atrás de tudo, ele pesquisa tudo. E aí você propôs para o seu pai
mudar os hábitos alimentares. Exatamente, é uma coisa que eu sempre fiz para mim, e eu não tomo remédio há mais de 20 anos. Gente, olha então, que maravilha. Bom, vamos tentar passar um pouco do que eu faço para mim, para o meu pai, né? E passei. Ele acatou assim 100%. Eu nunca conheci até hoje ninguém que fosse tão radical como ele nas orientações e na mudança, nesse propósito de mudar, e deu resultado. Que máximo. E é importante até a gente falar, gente, pelo amor de Deus, a gente está fazendo apologia para abandonar, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, existem tratamentos maravilhosos hoje, né? Que no caso do pai dele, como não quis fazer o tratamento convencional, então a única saída naquela época era o tratamento deixando alcalino, né? Deixando mais ácido, porque falam assim, que as moléculas de câncer se alimentam do açúcar, né? Explica um pouco pra gente em relação à alimentação e o câncer, que você aprendeu aí na prática. Sim. Na verdade, a visão que eu tenho sobre câncer ou qualquer outra doença é que doença é uma manifestação que ocorre quando há ausência de saúde. Sim. Então, o que acontece? Se você tem seu corpo não está funcionando direito por fatores externos, fatores emocionais, intoxicação, qualquer coisa, falta de atividade física, falta de bom funcionamento do organismo, você tem o terreno propício para o desenvolvimento de doenças, inclusive câncer. A célula tumoral, isso já foi descoberto em 1920, ela é anaeróbia, ela não se alimenta de oxigênio como a célula saudável. Ela se alimenta de açúcar, literalmente isso, através do processo de autofermentação, onde ela produz o próprio açúcar que ela vai consumir. Então, o que acontece? A nossa alimentação, hoje em dia não, já vem de muito tempo, é um dos pontos que contribui muito para o surgimento de doenças e câncer. A gente tem os fatores ambientais, temos radiação eletromagnética, tem fator emocional, que altera a bioquímica corporal, mas a alimentação é uma das coisas que nós temos como mudar, nós temos a opção de escolher. Então existe essa possibilidade. E a pessoa fala muito, eu tenho que alcalinizar o meu organismo. Na verdade, você não alcaliniza o organismo, não acidifica o organismo. Porque o sangue, os líquidos corporais, eles têm um sistema de compensação. Para quê? Para manter o pH estável. Se eu alcalinizar demais o sangue, eu morro. Se eu acidificar demais o sangue, eu morro. Só que o que acontece? Existem muitos fatores que propiciam uma acidificação. Essa propensão à acidificação do organismo faz com que o meu organismo tenha muito mais trabalho para conseguir manter o organismo alcalino. Então ele vai exigir mais nutrientes, para quê? Para conseguir equilibrar esse pH ali, com uma propensão para baixo. A alimentação favorece tanto a alcalinização quanto a acidificação. Então, se o meu corpo está tendo um trabalho excessivo para manter esse pH equilibrado, eu estou tendo desgaste desnecessário. Então, se eu já estou debilitado, esse desgaste desnecessário do meu organismo pode chegar ao ponto que eu não consigo mais alcalinizar, e a célula tumoral, o que ela é? Ela é uma célula que tem uma mutação genética com propensão a se tornar uma célula anaeróbia. Então, se você privou uma célula de oxigênio, o que acontece? Ou ela morre. Então, antigamente, você morria. Se você acidificasse ou propiciasse uma acidificação do corpo, você morria. O que aconteceu? Então, a célula ela tem um sistema de tentar sobreviver. Então, o câncer é uma evolução que não deu certo ainda. Assim, é uma tentativa da célula sobreviver num meio onde não exista oxigênio suficiente para que ela permaneça. Então, comi muita coisa errada, comi açúcar principalmente, estou intoxicado com metal pesado, com ar que eu respiro. O que acontece? A oxigenação celular minha, ou a quantidade de oxigênio que o meu corpo possui, cai drasticamente. Essa célula fala, meu Deus, eu não tenho mais nutrientes, eu não tenho mais oxigênio para sobreviver, eu preciso fazer alguma coisa. Ela muda e ela passa a se tornar uma célula anaeróbia. O problema dessa célula anaeróbia do câncer
é que o telômero dela não tem fim, ela não morre. Então ela acaba se reproduzindo sem parar, acaba crescendo demais, comprimindo órgãos e comprometendo o funcionamento dos próprios órgãos. Então, essa propensão à acidificação via alimentação e outros fatores propicia isso. Se eu tenho um fator genético, vamos dizer assim, se a minha célula, todo mundo tem, tá? Célula com potencial de mutabilidade genética para câncer, todo mundo tem, não precisa assustar. E a propensão de eu ter um câncer, se eu manter o meu organismo intoxicado, entre aspas, é muito alta. Então, se eu mantiver os níveis de oxigênio no meu organismo estáveis, que é através de uma alimentação com potencial alcalinizante, eu evito muito essa possibilidade, porque a célula não vai ter o terreno eu tenho abundância de oxigênio no meu organismo. Então, por que essa célula vai se modificar e se tornar uma célula tumoral se ela tem oxigênio? E foi descoberto, inclusive, já naquela época, que uma célula tumoral, se você colocar ela se modificou e ela virou uma célula anaeróbia. Se você colocar ela num ambiente rico em oxigênio, ela não consegue sobreviver mais, ela morre. Então, daí vem a alcalinização como um dos métodos que pode reverter o câncer. Tá vendo só? A gente acabou de ter uma aula, né? Que bacana. Já ele vai contar pra gente sobre a alimentação, o que ele fez na alimentação do pai dele. Mas agora eu queria conversar com a urologista da Unimed, a doutora Lia, que ela vai explicar pra gente o porquê do exame do toque, como que é o processo do câncer de próstata. Vamos dar uma olhada. No mês de outubro, é chamado Novembro Azul, que é o mês de conscientização a respeito da saúde do homem. Então, uma abordagem muito importante que a gente orienta na área de urologia é em relação à prevenção do câncer de próstata. Embora o mês seja o mês da conscientização da saúde masculina, uma das principais doenças que são preveníveis, não digo, mas que a gente pode detectar precocemente na área da urologia é o câncer de próstata. Qual que é a importância disso? A importância é que ele é um tipo de tumor bastante prevalente. Existem estatísticas que mostram que 1 em cada 6 homens poderão desenvolver o câncer de próstata e 1 em cada 36 homens poderão morrer da doença. Então, a importância de fazer o diagnóstico precoce ele é muito importante. Como que é feito o exame de detecção precoce da próstata? Nós temos dois exames que são essenciais de fazer. Um é o exame do PSA, que é o exame de sangue, que ele detecta alterações em termos de valores do PSA, que é uma suspeita que possa ter o câncer de próstata, e o outro exame, que é aquele exame que os homens têm medo, mas que é um exame muito simples, que é o exame do toque. O porquê que a gente faz o exame do toque? Se a gente olhar aqui, a gente vê que a próstata ela é um órgão que fica logo embaixo da bexiga. E a importância, o porquê que a gente examina pelo toque? Porque através do reto a gente consegue acessar a próstata e tocar, avaliar se ela tem algum nódulo ou alguma alteração de tamanho, textura. Então é importante fazer essa avaliação. Fazer o exame, ele não previne que o homem não vai ter câncer de próstata, não é isso. A intenção é conseguir fazer o diagnóstico precoce, porque uma vez sendo feito o diagnóstico precoce, antes da doença espalhar ou de crescer localmente, invadir outros órgãos, a chance de cura chega até 90%. Essa então é a nossa intenção. Existem várias técnicas, vários tipos de tratamento para a cura do câncer, desde a radioterapia até a cirurgia, seja aberta, videolaparoscópica ou robótica, que tem, se for feito o diagnóstico no início, existe alta taxa de cura. Então esse é o motivo pelo qual a gente orienta os homens procurarem a partir de 45 anos, quando tem antecedente familiar de câncer de próstata, quando não tem, em torno entre 45 e 50 anos para iniciar os exames anuais.
Tiago, conta pra gente como foi a mudança da alimentação do seu pai. O que você tirou, o que você acrescentou, o que você achou que foi assim, importante? Sim, a primeira coisa foi tirar. Eu acho que é o fundamental você tirar tudo que seja industrializado, tudo que tenha açúcar, tudo que tenha químico, que tenha conservante. E então eu falei, nada nada de embalagem. Você vai comer só coisas naturais. E, de preferência, coisas vivas, verdura, legume. Quanto mais cru, melhor. Porque o alimento, quanto mais cru ele tiver, mais rico em oxigênio ele é. Então, mais propensão à alcalinização você tem através desse alimento. E ele fez tudo certinho? Fez muito. Sem reclamar? Sem reclamar. E feliz da vida. Olha, então, porque eu acho que ele foi sentindo, né, sim. Fora o processo, né, de cura que ele estava tendo, mas eu acho que quando a gente faz muita gente que está assistindo deve ter tentado pelo menos uma semana e ver os benefícios, sim, né? Que você fica mais disposto, fica mais, né? Mais vivo, né? E aconteceu com ele. Ele tinha alteração, um pouquinho de colesterol, algumas coisas assim. E ele falou que, nossa, eu tô até enxergando melhor. Olha que eu tô com mais disposição, eu emagreci um pouco, eu tô dormindo melhor. Então não foi só isso, na verdade. Muda tudo. Muda tudo no organismo, né? Você está buscando saúde, você está propiciando o seu organismo para funcionar da forma como ele foi feito para funcionar, né? Interessante, né, gente? Sabe quem tem um recadinho para vocês? A nossa farmacêutica querida Cristina, que voltou de férias, né? Ela tem um recadinho um pouquinho para você lembrar que novembro é o mês de prevenção do câncer de próstata e tem sim que fazer o exame. Vamos dar uma olhada. O câncer de próstata é algo que preocupa os homens e que cada vez mais vem aumentando na população. Por isso, o mês de novembro é um mês onde é dedicado a este cuidado, mas é importante ao longo dos anos ter este hábito do controle e a prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata ele manifesta nos homens a partir dos 60 anos. Dificilmente é uma patologia que vai acometer a população com uma idade mais jovem. Mas existem vários sintomas que são importantes de não serem deixados como algo normal. Por exemplo, ao urinar é importante você manter o fluxo urinário do começo ao fim. A urina, quando ela é interrompida ou com poucos jatos, já é uma característica de que algo está alterado na próstata. Não obrigatoriamente que seja um câncer de próstata, mas pode ser um processo inflamatório, pode ser um processo ao qual requer uma atenção médica para um diagnóstico real. E no caso de ser uma evolução de um câncer ou de um processo prostático, ser diagnosticado e tratado desde o início. O câncer de próstata, quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil e 100% eficácia na sua retirada. Ou seja, ele tem cura, mas o quanto antes, mais fácil de você conseguir o tratamento e a sua cura. O exame ele é chato, mas é um exame necessário e fundamental. É através do exame de toque onde o médico consegue entender e mensurar a densidade prostática e desta forma ter um diagnóstico preciso. Outro fator muito importante também, como uma prevenção do câncer de próstata, é manter uma qualidade de vida, manter a sua vida saudável com alimentos que sejam isentos de gordura animal. A gordura animal, ela é algo que aumenta e proporciona o câncer, não só de próstata, qualquer outro tipo de câncer. Então, evitar a alimentação de gorduras animais é importante. Manter uma alimentação básica com vegetais, legumes, fibras é importante e fundamental para uma boa alimentação e uma vida saudável. Assim como atividade física. 30 minutos de caminhada diária já é importante para a prevenção do câncer, principalmente do câncer de próstata, independente da idade. É importante e fundamental o acompanhamento médico. É natural
homens não gostar de ir a médico, mas é muito importante para a sua vida. Estamos vivendo numa fase onde iremos viver por um período muito maior. Estima-se uma média de vida de 80 anos. Por isso é importante cada vez mais a prevenção e assim o tratamento quando necessário. Tiago, que bênção, né? Quantos meses que ele fez essa alimentação? Continua fazendo? Zerou tudo? Conta pra gente depois que você começou a alimentação. Sim, zerou. Tanto que ele nem chegou a fazer o tratamento convencional, porque ele repetia um dos exames 15 dias depois, e 15 dias, num dos exames, tá? Não dá. Em 15 dias de mudança de 15 dias já teve uma mudança absurda. Aí ele acabou discutindo com o médico dele, que falou, isso é impossível, tal, nada contra, mas... Aí eu falei, pai, eu não sou médico, você precisa de um acompanhamento médico. Aí a gente procurou um outro profissional que trabalhasse com nutrologia, com medicina integrativa, que vai entender mais o que está fazendo, para poder realmente fazer os exames complementares, para ver como é que está, né, o andamento disso. Aí ele conseguiu uma consulta para dentro de mais, acho que 30 dias, e esse médico pediu uma bateria enorme de exames, mais de 80 exames. Para tentar entender o que estava acontecendo? Exatamente, né? E quando ele chegou na consulta, nos 30 dias seguintes, mais os 15 que já tinham tido, ele praticamente não tinha mais câncer. E o médico, o que o senhor tem? Não, eu tenho câncer de próstata, estou com indicação cirúrgica. Desculpa, mas segundo os exames, eu pedi vários exames indicativos de câncer, o senhor não tem câncer nenhum, inclusive o senhor está muito saudável, não tem alteração nenhuma em nenhum exame seu. O senhor está com níveis ótimos em tudo. E já era um senhor, né? Já. Que a gente sabe que é a nossa máquina aqui vai desgastando com o tempo. Aí né? o médico perguntou para ele, o que o senhor fez? Ele explicou, não, mudei a alimentação, meu filho me orientou a fazer isso, mudar isso, cortar isso, comer aquilo. E o médico falou, realmente, é um dos caminhos que através de um tratamento mais natural, a gente costuma ver resultado, mas eu nunca vi resultado em tão pouco tempo, tão rápido. Mas aí eu penso assim, eu acho que ele foi muito radical, né, muito firme nessa mudança que ele se propôs. Uhum. Então isso foi bacana demais, né? Então, depois, lógico, ele fez mais exames para realmente confirmar que ele não tinha câncer. E na medicina tradicional se fala muito em recidiva. Sim, até foi a primeira coisa que eu te perguntei, né? Na hora que você chegou. Você não fala em cura de câncer em menos de 5 anos. Mas já faz mais de 5 anos que ele continuou fazendo algum acompanhamento e zerado, não tem mais nada. Gente, que maravilha, viu? Olha, parabéns, dá um beijo no teu pai. Como ele chama? Arnaldo. Seu Arnaldo, um beijo, você serve de exemplo, tanto que aí chamei teu filho aí para dividir com a gente a sua história, que serve como exemplo para vocês que estão assistindo a gente. Nós não estamos fazendo apologia do tratamento convencional, às vezes até tem que ser feito os dois, tá? Mas a gente está aqui para alertar vocês, primeiro, de fazer, né, o exame, que é muito simples, a doutora Lia explicou, né, a importância de fazer o exame de toque. Você pode fazer também o exame de sangue, mas o de toque é o 100%. E para alertar vocês sobre alimentação. Todos esses anos no nosso programa, a gente fala que os alimentos, ele previne e eles curam a gente. Então, a gente tem que começar a prestar mais atenção no que a gente coloca na boca. Tem uma frase que é, desembrulhe menos e descasque mais, né? Sim, eu adoro isso aí. Eu tento super, é lógico que eu escorrego, tem época que eu como, né, fora da casinha, volto, a gente adora, né, fazer um happy hour, mas dentro do possível a gente tem que, né, mesmo a gente que não tem nenhuma doença tal, tentar sempre ir por esse lado, porque, gente, comer bem faz bem, né, e comer mal faz mal, então a gente tem que realmente prestar atenção no que a gente leva à nossa boca, principalmente dessa geração nova que está chegando agora, né, que tem tudo muito fácil, mas ao mesmo tempo tem muito mais informação que a gente tinha naquela época. Exatamente, né? Sim. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar muito, sim. Tiago, foi um prazer, né? Fazia tempo que eu queria entrevistar você, não estava dando certo. Uhum. E esse mês é um mês propício que eu falei para ele, eu falei, não, eu quero que você venha, porque eu acho que você é um super exemplo. Olha o Bruce, querendo finalizar aqui com a gente. Enfim, muito obrigada. E a gente está aqui, né, para falar. Você faz a prevenção? É que você é novinho ainda, né? Sim. Uhum. Mas tem que fazer, né? Sim. Eu acho assim,
o pessoal associa muito Novembro Azul com exame preventivo. O exame é detecção, só que só ele não vai prevenir o câncer. Eu acho que a pessoa tem que adotar uma postura de buscar informação para ter hábitos saudáveis. Então, não é o novembro, é o ano inteiro. A prevenção tem que acontecer todos os dias, né? Com certeza. Mas é válido, né? Porque muita gente liga no automático e esquece. Exato. Aí vem, todo lugar que você olha, Novembro Azul, fala, meu Deus, que saco esse tal de Novembro Azul, todo mundo colocando, né, coisinha azul, logo azul, mas isso é uma forma de lembrar hoje o ser humano que está aí ligado no automático, que de repente não fez, tem que fazer, né, tem que se cuidar, e a gente está aqui com um super exemplo aí para vocês. Obrigada, meu lindo. Imagina, eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, você quer ver e rever outros temas, né, do nosso programa, você pode estar entrando nas nossas redes sociais, de Bem com a Vida Piracicaba no YouTube, Facebook e também no Instagram. Beijo pra vocês e até semana que vem. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem.